Olá, sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. Agora nós estamos iniciando mais um trimestre, dessa vez vamos estudar o livro de Tiago, e essa aqui é a lição, olha só que capa bonita, laranja agora. E, bom, hoje a nossa convidada é a Marcela. Marcela, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, que é bem tranquilo. E vamos lá. Bom, o título da lição, lição 1, é uma pergunta. Sofrer com alegria? Bom, quando a gente lê isso, parece ser um pouco complicado, né? Porque se a gente colocar assim na prática, você está lá numa crise de ansiedade, tá todo triste, aconteceu um perrengue na sua vida, e aí você se imagina a situação sorrindo, pensando assim, né, nesse sentimento, nesse tipo de sentimento. Mas é aí que é o ponto da discussão dessa lição, porque ele traz a discussão de que quando a fé é testada por meio das provações, as fraquezas e lutas são frequentemente expostas, e de acordo com o Tiago, isso é ótimo. E aí, com isso, eu quero perguntar para vocês, o que vocês podem dizer para as pessoas que não enxergam nada de bom nas provações que enfrentam? Na verdade, a gente consegue, é meio até irônico falar, né, para a gente dar graças em tudo, né, assim, né, mas é o que nós cristãos precisamos fazer, porque é saber que tem um Deus cuidando da gente e que tudo tem um propósito. Na prática, isso é fácil? Óbvio que não, mas a gente pode concordar em uma coisa: quando a gente está mais forte espiritualmente, é diante dos problemas. Porque, infelizmente, o lado nosso, ser humano, né? Se tá tudo bem, a gente acaba muitas vezes dando uma esquecida, né, na hora prática, mas se você tá no problema, nossa, você ajoelha até na verdade, quando você vai tomar banho, em todos os momentos, você tá lá em oração, tá lá na unção. Então, eu acho que quando a gente fala muito de em tudo dar graças, ou agradecer, né, sofrer com alegria, não é que a gente vai super curtir o sofrimento, é que a gente vai saber que aquilo tudo tem um propósito maior na nossa vida, que é o nosso crescimento espiritual de alguma forma e a nossa maior comunhão com Deus. Exatamente, eu acho que o que eu falaria para a pessoa seria, olha, esse momento que você está passando não é fácil, mas por mais que muitas vezes pareça que você não está vendo Deus, Deus ele não deixou de estar com você, de te amar, de cuidar de você, porque muitas vezes quando a gente passa por isso a gente não vê Deus cuidando da gente, parece que, né, isso é um sintoma do pecado, a gente passa por isso e fala, cadê Deus? Mas ele não deixou de estar lá com você. Infelizmente, a gente que não vê, não percebe. Então, eu falaria que ele estaria lá, mesmo que a gente não pudesse ver, e se precisasse de apoio, lógico, a gente daria, mas eu enfatizaria muito esse sentido de que Deus não ia estar te desamparando e nem te abandonando nunca. Exatamente, eu diria que as provações, mesmo que difíceis, elas devem ser enfrentadas como uma oportunidade de nos aproximar de Cristo, a termos um relacionamento com Ele, né? Na maioria das vezes, as provações servem para nos moldar a ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja, a nos moldar a ter um caráter eterno. Então, acho que, mesmo que, como Elisa disse, seja difícil, lembrar que o Senhor sempre está do nosso lado e às vezes Ele deixa que a gente passe por isso para nos moldar. Eu acho que assim, tipo, podemos ver as provações como uma oportunidade de termos uma experiência diferente com Deus. Estou falando isso porque essa questão, acho que de dar graças em tudo é realmente muito difícil. Ainda mais quando a gente fala dos problemas de outras pessoas, que às vezes falta um pouco de simpatia na hora de entender a situação da outra pessoa, né? Quando a gente sofre, nós estamos muito atentos às características do nosso sofrimento, aos detalhes do que a gente passa, e às vezes a gente acaba sendo um pouco mais simpático com a gente do que com os outros, né? E virar pro outro e falar como se a dor dele simplesmente fosse sumir por causa disso que você falou, não é tão realidade. Mas é um momento, sim, de que você pode experimentar o seu relacionamento com Deus de uma maneira diferente. Não diria que eu não consigo imaginar algo a ponto de você falar assim, a pessoa ficar feliz, mas eu diria que a pessoa não está feliz por causa da aprovação, mas está feliz por causa da pessoa que está com ela da aprovação, entende? É como a Alice falou, você não está feliz porque você está sofrendo, você está feliz porque no momento de sofrimento você não está sozinho. É diferente, sabe? Não é o sofrimento ou a aprovação em si
que tem um significado por si só. Ela só tem significado por causa da pessoa que está com você naquele momento, que é Jesus Cristo. Perfeito. E por que vocês acham que Tiago destacou a sabedoria como ponto para enfrentar as provações e não a coragem ou a força, por exemplo? Sabedoria, ela vem somente quando Deus está com a gente, né? Então, a sabedoria, ela não é comprada por títulos, por cargos, por idade, a lição cita até mesmo isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa é super idosa e ela é mais sábia. Não necessariamente. Ou ela tem um monte de título acadêmico e é mais sábia. Também não necessariamente. O que dá sabedoria é a ação de Deus na nossa vida. É a gente pedir e ele é misericordioso e ele nos dá. Provérbios fala muito sobre isso. Então, a sabedoria é muito importante para a gente saber que, primeiro, a aprovação, ela não é um caminho, ela não é uma vida toda. Como diz, né? Ninguém mora no deserto, é uma etapa que você está passando. Nós, constantemente, temos dificuldades que a gente vai superar, mas é a gente saber o momento certo para cada coisa e saber que tem um Deus cuidando muito da gente. Nessa lição eu vi muito sobre isso, sabe? Eu acho que é impossível a gente falar de provação, em questão de sofrimento e não bater na tecla que tem um Deus cuidando da gente, porque quando a gente sabe que tem alguém cuidando, é muito mais tranquilo a gente passar por aquilo do que saber que a gente está sozinho. Tem um Deus que vê além do que a gente vê. Então, quando a gente pede sabedoria, né, quando a gente fala em sabedoria, é exatamente sobre isso. É algo que inclui Deus na nossa vida. E aí a gente consegue ver além do que a gente está passando naquele momento, né? Ele consegue enxergar além, e essa sabedoria da gente saber que tem um Deus cuidando. Perfeito. Pegando até esse gancho que você falou de provérbios, eu acredito muito que... acredito muito não, eu diria assim, eu li provérbios recentemente, não tão recentemente, mas eu li, e aí lá falava muito sobre que sabedoria é sinônimo de Deus. Então, que Deus é a própria sabedoria. Então, eu acredito que quando a gente está ao lado de Deus, da sabedoria, a gente não precisa de outras coisas. A força, ela não é uma resposta para as coisas. Só ter coragem, mas você vai fazer o quê? É certo, é errado? Como que você vai lidar com isso? Então, eu acredito que se a gente está com Deus que sabe de todas as coisas, como a Má mesmo disse, que é tão sábio, é o mais sábio de todos, não tem por que a gente se agarrar a outras coisas que são abaláveis, digamos assim. Exatamente. Eu vejo que a fé e a confiança, elas também são muito importantes, mas, como vocês falaram, a sabedoria, ela é prometida por Cristo, né? Então, ele nos promete a sabedoria para que a gente possa passar pelas provações. Então, eu vejo que, por isso, o Tiago destaca a sabedoria como um ponto principal para a gente enfrentar as provações. Tem coisas na vida que não são resolvidas ou não são solucionadas com força ou coragem. Às vezes a gente tem uma percepção errada das coisas que acontecem ao nosso redor. Não importa o quanto a gente se planeje ou quanto a gente se esforce, por exemplo, a gente não consegue determinar o futuro. Ninguém consegue, assim, dizer que com certeza o que vai acontecer até nem semana que vem, nem amanhã, nem daqui 10 minutos, né? Como o pessoal costuma falar. Então tem coisas que não basta você, sabe, insistir ou ter coragem. E acho que a sabedoria entra nesse ponto, para mostrar que, assim, nós não temos controle de muitas coisas na vida, mas Deus tem. E Deus fala qual que é o plano dele pra gente, sabe? Então você sabe, pode ter sim uma confiança do que vai acontecer até certo ponto, porque você sabe quem que tá dirigindo esse futuro, sabe? Não porque você é forte, não porque você é corajoso, mas porque você tem um relacionamento com esse ser maravilhoso que já mostrou o amor dele por nós, sabe? Então, assim, não sei, eu não chegaria no ponto de falar que o que eu estou dizendo é sabedoria, porque, nossa, parece meio arrogante, né? Você fala, nossa, estou falando algo sábio, mas eu acho que a sabedoria é a maneira como Deus, ele ensina as coisas pra gente, sabe? Ele fala as coisas pra gente. Coisas que, fique tranquilo, ou, está difícil, mas eu estou com você. Cada um vai experimentar isso de uma maneira diferente, mas saber identificar essas situações, saber perceber isso, eu diria que por isso que é falado de sabedoria. Só incluindo o que o Matheus até falou, né? E é muito, na verdade, o oposto de força
né, que a gente tem que usar quando a gente coloca em si a sabedoria que Deus quer que a gente tenhamos na nossa vida através dele, porque a gente sai do controle, é mais uma posição de humildade que a gente tem, porque a gente para de assumir o controle do carro, né, mais ou menos isso, de motorista, e a gente vai de passageiro. Ou seja, quando você está dirigindo, né, quem que está dirigindo lá é o motorista, o passageiro ele não consegue fazer muita coisa, ele tem que confiar que a pessoa que está dirigindo sabe o caminho, porque está totalmente nas mãos do motorista quando você está dentro do carro. Então, se ele fizer alguma coisa, bater, é ele, você não vai conseguir ter muito controle. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando a gente deixa a sabedoria, deixar Deus dirigir a sua vida e você manter aí a segunda posição, a posição de humildade, saber que Deus está cuidando, né? Acreditar no controle dele. E aí o que a Vi falou, né? É a fé, é a confiança, mesmo sem ver. Existem coisas na nossa vida que a gente... Não adianta a gente falar que a gente tem resposta para tudo quando se fala de provação. A gente faz um plano lindo, maravilhoso, todo desenhadinho, coloca no planner do ano. Quando você vê, tem coisa que, lógico, você vai acabar conquistando, é por sua força, né? Tem coisa que é o seu esforço, enfim, mas tem coisa que não, que vai sair do seu controle. E a gente tem que entender também que confiança em Deus é a gente saber que tem coisa que a gente não vai ter resposta. Verdade. E a gente vai ter resposta só na eternidade. Por quê? Porque Deus visa o que é eterno, a gente vê o momentâneo. De repente, se você tivesse aquela coisa, ou tivesse conquistado aquilo que estava no seu plano, você ia perder a vida eterna. E Deus não quer isso, né? Então, ele muda o plano, sim, porque ele está preocupado com a nossa eternidade. Eu assisti um culto que um pastor falou assim, eu achei muito legal, e eu guardei, eu acho que essa frase é bem pertinente ao momento. Ele falou que, assim, existe como se fosse um mistério, que é um quarto de Deus, que a gente não vai entender aqui na Terra. Então, tem coisa que cabe a gente apenas confiar. Não é querer saber o porquê, o motivo, não tem aqui. É Deus que sabe, é algo superior ao que a gente imagina. Cabe a nós confiar, né? Confiar nesse Deus maravilhoso, e aí, mesmo diante de qualquer coisa, né? De qualquer provação. Uhum. Muito bom. Perfeito. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, como vocês já sabem, esse é um momento mega especial, onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Esse é o momento aí, em caso de deixar nos comentários a sua palavra também e interagir aqui com a gente. A minha palavra dessa semana é sabedoria. A minha palavra dessa semana é fé, saber que tem um Deus cuidando da gente. Então, é fé. A minha é amparo. A minha palavra é cuidado. E a minha é desenvolvimento. Agora, nessa linha, quero ler para vocês um trecho da parte de sexta-feira, que é muito importante, que eu acho que vai fechar com chave de ouro agora essa lição. Então, vamos lá. Estamos na escola de Cristo nesta vida, onde devemos aprender a ser mansos e humildes de coração. E no dia do ajuste final de contas, veremos que todos os obstáculos que encontramos, as contrariedades que somos chamados a suportar, são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportamos, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter. Então, a gente vê que toda a nossa vida acontece por um motivo. Eu acredito muito nisso. E a gente sempre tem que confiar em Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Como a Marcela falou, Ele vê o eterno, Ele vê lá na frente. Então, que a gente possa confiar nele e talvez enxergar com outra perspectiva os acontecimentos, os obstáculos que enfrentamos, talvez seja a fim do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento como pessoas e para ter uma semelhança com Cristo. Então, que a gente possa pensar sobre isso. E até a próxima semana. Não se esqueça de curtir, compartilhar. E, enfim, se quiser comentar alguma coisa também. Mas é isso. Até a próxima. Oi, gente. Não, péssimo. Vamos voltar.